Olá pessoal, bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos 2. Transistor de efeito de campo, o FET. Caracterização do FET, parte A. O FET, então, é o que a gente chama de transistor de efeito de campo. É um transistor muito parecido com o transistor bipolar de junção. Então, as semelhanças que eles têm são na forma de amplificação, na forma de dispositivo de comutação e dos circuitos de alta impedância que cada um deles proporciona. As diferenças do FET com o transistor bipolar de junção é que o FET controla o dispositivo por tensão e o transistor bipolar de junção controla por corrente, que era a corrente de base e a corrente de coletor. O FET tem alta impedância de entrada, assim como também o transistor bipolar de junção, e o transistor bipolar de junção tem altos ganhos. O FET é menos sensível às variações de temperatura, e por isso é mais facilmente empregado na construção de circuitos integrados, então a função dele permite com que ele funcione bem melhor nesse sentido. E o FET é geralmente mais sensível à eletricidade estática do que o transistor bipolar de junção, pela própria construção dele. Isso a gente vai verificar na sequência dessa videoaula. Os tipos de FET que a gente vai estudar, então, são o JFET, que é o FET de junção, o MOSFET, né, que é um FET de metal óxido, né, de óxido metal, o MOSFET de depleção e o MOSFET de intensificação. Esses são os FETs que a gente vai estudar aí. Duas categorias, ou seja, o JFET e o MOSFET, com uma outra categoria que é a MOSFET, com duas divisões diferentes aí de funcionamento. A construção do JFET. Então, diferente do transistor bipolar de junção, que eu tinha material do tipo N, de P e N na sequência, encapsulados, injetados um sobre o outro, né, formando duas junções PN. Aqui eu tenho um material do tipo N, que a gente coloca duas junções separadas, porém nessas duas junções separadas aí, do tipo P, ele tem o quê? Os terminais ômicos, chamado gate. E do tipo N, a gente coloca então uma junção ômica no dreno, que a gente chama de dreno, e outra na fonte. Então ele tem 3 pinos, é um dispositivo de 3 pinos, que eu tenho o dreno, a fonte e o gate, ou a dreno, a fonte e a porta. Assim pode ser conhecido de vários tipos. Esse aqui na figura é um do tipo N. Esse do tipo N aqui, o canal dele, a gente fala que é do tipo N, e tem também, né, o complementar dele, que é o canal do tipo P. Então tem os símbolos para ele, para o JFET, onde o canal N ali eu tenho uma placa com uma seta apontada para ela. Aí eu tenho os terminais de dreno, o de fonte e o de gate. O do canal P, eu tenho aqui uma placa com a seta apontada para fora. E aí eu tenho meu dreno aqui, minha fonte e o meu gate aqui, a porta aqui. Esses são os dois símbolos utilizados então para o JFET. O funcionamento básico do JFET, então, pode ter uma analogia semelhante a uma torneira de água. Então, onde eu tenho aqui uma fonte de água, que na verdade a gente pode comparar com uma fonte de elétrons, né? E essa fonte aqui, e um dreno, que é um ralo, né? Esse dreno de água aqui, que é um ralo, que na verdade é para onde os elétrons se dirigem. E esse controle desse fluxo de água aqui é o nosso controle do gate, que faz o controle dos elétrons, que passam da fonte para o dreno. Então a gente pode fazer uma analogia desse sentido aí, onde a gente fecha o gate, ou abre o gate, e controla a passagem dos elétrons aí, para o transistor. Esse então seria o funcionamento básico de um JFET. Características de operação de JFET que a gente vai estudar são 3 condições aí. A primeira dela é quando o VGS igual a 0.
Nessa condição aqui, ó, eu coloco aqui então no gate uma tensão igual a zero, ou seja, eu faço um aterramento para ele e coloco aqui uma tensão VDS positiva no dreno e negativa na fonte, e essa tensão VGS vai variando. Então essa é a função, que é uma das partes que a gente vai analisar o funcionamento. Numa outra situação, o VGS vai ser igual a um valor negativo, então nesse caso aqui eu não vou ter mais aqui o valor de zero, mas vou colocar aqui uma fonte nesse sentido, ligado aqui, com o valor de VDS aqui fixo, o valor de VDS fixo. E aí eu vou ver como que ele vai se comportar esse canal. E também posso trabalhar com ele como um controle de tensão por resistência. Então essas são normalmente a resistência que a gente vai analisar, é a resistência aqui de passagem dos elétrons por esse canal N aqui. Então essas três condições de operação a gente vai procurar estabelecer agora. Primeira delas, VGS igual a zero, com o VDS aumentando para algum valor. Então está aqui o meu VDS aqui variável, essa setinha significa que ele é variável, e o meu VGS aqui, então ele foi colocado no terra. Então foi aterrado essa entrada. Então três coisas aparecem quando o VGS é igual a zero, é colocado aqui. Então três coisas acontecem aqui, né? E VDS é aumentado. Primeiro, a região de depressão entre o gate, que é o P, e o canal N aumenta. Então o que acontece? Como eu estou injetando desse lado aqui, estou injetando aqui lacunas, mais desse lado lacunas, estou injetando lacunas aqui, essa região aqui aumenta devido a essa quantidade de lacunas injetadas. E como eu estou injetando mais elétrons aqui, existe aqui uma recombinação, um aumento, mas existe uma recombinação maior de elétrons. Esse fluxo de elétrons, então, esse fluxo de elétrons que está aqui, ó, ele vai ter nessa parte do dispositivo uma resistência menor no começo e uma resistência maior no final. E dependendo da tensão que eu coloco o EDD aqui, né, que é do dreno para a fonte, né, vai chegar num ponto que essa região de depressão vai aumentar tanto aqui que eu vou, né, fechar esse canal aqui, ou aumentar muito a resistência, de forma que ele consiga estabelecer um ponto fixo de trânsito de elétrons nesse sentido, no canal N. Então vamos lá, dar uma olhada aqui, ó. Se eu colocar nesse sentido essa fonte e aumentá-la, tá? Essa região de depressão vai fazer esse aumento, e aí dá para ver aqui nesse desenho, né, que essa região que está aqui, se a gente pensar num canal, numa junção P-N, ele vai funcionar como se fosse um diodo polarizado inversamente. O que acontece? Né? Essa região de depressão aqui vai aumentar mais num sentido menor, e aqui vai aumentar num sentido maior ainda, e aí fazer essa configuração onde eu tenho aqui uma região de depressão mais acentuada do lado positivo, onde eu tenho mais injeção de lacunas. Nesse caso aí, quando ele chegar a um determinado ponto, onde aumenta essa tensão, ela vai fechar, encostar uma região de depressão com a outra região de depressão, vai fechar aqui, tentar fechar o fluxo de elétrons. No entanto, não acontece um fechamento, ou barra o fluxo de elétrons. Simplesmente, eu tenho aqui, então, um fluxo contínuo num determinado valor aqui, que não vai aumentar nem diminuir, nesse caso aí. Então, se VGS igual a zero e VDS incrementada, eu vou chegar num ponto que eu vou ter o que a gente chama de pinch-off.
no canal N, ou seja, eu vou chegar numa corrente que ele vai ficar constante, né, de dreno, ou seja, uma corrente que eu chamo de saturada. Então, se a gente olhar isso no gráfico de saturação, a gente vai ver que de zero de corrente até uma corrente IDSS para aquela situação, ele vai aumentando linearmente, e a gente chama isso aqui de área de resistência do canal. Então, essa aqui é a área de resistência do canal. Até que ele chega num ponto que as regiões de depressão de um lado e de outro se encostam, e aí, não importando o valor de VDS, que é aumentando esse valor de VDS aqui, a corrente vai ficar constante, a corrente do dreno, que eu vou chamar de IDSS. Então, independente do valor que aumentar acima desse V, que eu chamei V de pinch off, para essa saturação, em VGS igual a zero, o meu transistor vai funcionar como se fosse uma fonte de corrente constante. E nessa fonte de corrente constante aí eu vou fornecer para essa situação a minha IDSS, que é a minha corrente do dreno de saturação. Nessa situação onde eu coloco aqui, que é o caso B, o VGS menor que zero e VDS em algum valor positivo, então aqui tem algum valor positivo para esse VDS, no meu gate eu coloco uma tensão negativa, ou seja, uma fonte de tensão negativa, né, entre V, G, S. O que vai acontecer nesse ponto aí? Meu ID vai ser menor que o IDSS, que é o ID de saturação, onde eu tenho o VGS igual a zero. Então eu vou ter aqui várias curvas semelhantes àquelas. No entanto, o meu valor de P, V de pinch off, para a condição de VGS igual a zero aqui, ele vai se deslocando cada vez mais de posição. Ele vai se deslocando cada vez mais de posição, aumentando esse valor, onde ela fica constante, a minha corrente de ID. Então eu consigo estabelecer aqui então uma relação entre a corrente ID, que é a corrente do dreno, pela minha tensão VDS, sempre mantendo aí um valor constante de valor de VGS aí menor do que zero. Até chegar num ponto que essa tensão aqui, né, esse valor aqui, onde eu tenho aqui o meu ID igual a zero, que eu vou chamar então esse valor de V de P, ou VGS off, nessa configuração. Então observe também que os níveis elevados de VDS, quando eu aumentar muito esse valor aqui, de VDS, vai chegar num ponto máximo de funcionamento do transistor, onde depois eu não consigo mais controlar a corrente que passa sobre o dreno, que atravessa o dreno. Isso é chamado de região de quebra ou região de não funcionamento do meu transistor. Aí, nesse caso, a minha corrente de dreno vai aumentar incontrolavelmente, sempre que o meu VDS passar desse valor máximo aqui, determinado valor máximo de funcionamento. Aí eu vou ter essa região de quebra aqui para ela. Na situação de controle de tensão por resistência, eu tenho então, como a gente viu, uma região chamada região ômica, que é essa região antes de eu chegar na saturação, tanto da corrente IDSS quando o VGS igual a zero, como em qualquer um dos casos aqui onde eu tenho o VGS negativo. Então, cada um desses casos aqui eu vou ter uma situação onde eu vou ter nessa região aqui, que ela varia segundo essa curva que está aqui. Então, eu posso calcular isso através de quê? De um valor resistivo. Esse valor resistivo ele é formulado em função de um RO e de um V de pinch off, né, na condição do transistor
de funcionamento do transistor, condições essas que são encontradas no datasheet, e o valor de VGS que a gente escolher aqui, ó. Para cada um deles, tá? Então eu posso estabelecer então o controle de tensão pensando nessa resistência que a gente chama de resistência dinâmica do transistor JFET. Então observe que para VGS mais negativos, então quanto mais negativos for esse VGS, essa curva se torna mais horizontal. Eu tenho então aqui um valor maior disponível, né? Um valor maior disponível de VDS aqui, para a corrente de saturação nessa posição aqui, denotando então um aumento da resistência. Essa aqui é a ideia dessa parte de controle de tensão por resistência. O JFET canal P funciona então semelhante, análogo ao JFET canal N, que a gente viu, só que eu tenho inversão então das fontes. Então está aqui a inversão da minha fonte, que eu coloco no dreno para fonte, e está a minha fonte e a inversão da fonte que é colocada no gate. Então o resto das análises permanecem as mesmas. Então nesse caso aí eu vou ter aqui o lado do VDS aqui, então são tensões negativas, então a fonte está invertida, e eu tenho então o VGS, ao invés de serem negativos, são positivos. Da mesma forma, vou ter aqui uma região chamada região de quebra, onde eu tenho o meu VDS máximo aqui, onde o ID aumenta incontrolavelmente. Então a mesma situação, todas as mesmas características que a gente viu, né, e funcionamento do transistor para o transistor JFET canal N, funciona também, só que de forma de inversão de sinais para o canal P. A característica de transferência, ou seja, a transferência que eu tenho em relação à tensão para corrente que vai fluir no dreno para a fonte, né, ela tem uma curva não linear, diferente do transistor bipolar de junção, que a gente tinha uma característica linear, que era a transferência em relação da corrente de base para a corrente do coletor, utilizando um valor constante beta do transistor. Agora não. Agora para o JFET, a gente tem uma equação de transferência que foi estabelecida, chamada equação de Shockley. Relaciona a corrente do dreno com a tensão VGS de controle. Essa equação então tem aqui o IDSS, que é aquela corrente de dreno de saturação quando meu VGS é igual a zero, e tem aqui minha tensão de pinch off, que é quando minha corrente de dreno é igual a zero. Nesse caso aqui, esses dois elementos são fornecidos no datasheet do componente, do transistor, e aí a gente tem uma relação da corrente de dreno com a tensão colocada para fazer a polarização do meu JFET. Então essa equação aqui, que é a equação de Shockley, é que faz essa transferência da tensão de controle VGS para razão de corrente do dreno. Nesse caso, então, denotando a característica não linear dessa transferência. A curva de transferência, então, é estabelecida dessa forma, onde eu tenho aqui, né, as curvas de transferência, a curva do gate e fonte em relação à corrente de dreno. Dá para ver que a gente consegue estabelecer alguns pontos. O primeiro dos pontos que eu tenho aqui através dessa equação é que a corrente de dreno de saturação, que é quando eu tenho VGS igual a zero, VGS igual a zero, é a mesma que eu tenho aqui marcado para esse ponto onde eu tenho VDS igual a zero. Esse ponto está aqui. E eu tenho o meu V de P, V de pinch off,
onde eu chego na situação onde meu ID, a minha corrente de dreno é igual a zero, aí eu tenho essa tensão VGS negativa de funcionamento dele, e ela é estabelecida nesse ponto. Daí eu tenho que formular essa curva em função dessas duas, dessa expressão, que é a equação de Shockley, alternativamente dessa outra aqui, deixando o VGS em função de ID. Para plotar essa curva de transferência, então eu posso fazer isso mesmo, estabelecer aqui os valores de ID quando eu tenho meu VGS igual a zero, que não seja o próprio IDSS, o meu ID quando o VGS igual a V de P, né? Ou seja, quando o meu ID é igual a zero, e os outros pontos utilizando a equação de Shockley. Posso fazer um método simplificado, onde também eu estabeleço aqui, através da equação de Shockley, aqueles dois pontos, onde eu tenho meu ID igual a IDSS quando o VGS igual a zero, e onde eu tenho meu ID igual a zero quando meu VGS igual a V de P. E vou estabelecer dois pontos interessantes aqui, o VGS igual a metade de V de P e o meu ID igual a metade do meu IDSS. Fazendo os cálculos aqui, na equação, substituo e vou ter que meu ID, quando eu tenho o meu VGS é igual a metade do V de P, o meu ID vai ser 1/4 de IDSS. E quando eu tenho o meu ID igual a IDSS sobre 2, o meu VGS vai ser igual a 0,3 do valor de V de P. Então posso estabelecer esses 4 pontos e traçar então minha curva, né, baseado nessa relação aqui, diretamente, sem precisar ficar calculando na equação de Shockley. Então é um método simplificado, onde eu tenho o traçado da curva com 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Para o canal P é a mesma coisa, só que vai inverter os valores de VGS, vão para o lado positivo, então agora estão do lado positivo, diferente que eu tinha antes lá. Mas as mesmas relações são estabelecidas para traçar essa curva. O datasheet do meu dispositivo, então, ele vai fornecer para a gente, então, o valor de DSS e o valor de V de P, de pint. E vai fornecer os valores máximos de funcionamento do transistor. O que vai permitir, então, que eu consiga, através desse datasheet, desses componentes aqui, chegar na minha região de operação, né, para um amplificador linear. Então, essa aqui é a minha região de operação, aqui, onde está limitada, né, pela região ômica, a parte ômica. Então, está aqui a região ômica, aqui. Está limitado aqui pelo meu IDSS. Então, a região ômica, o IDSS, pelo meu VDS máximo e pela minha potência do dispositivo. Então, aqui eu tenho minha região de funcionamento ômica dela, que está aqui. Essa aqui é a minha região de funcionamento. Algumas relações importantes em relação do JFET com o transistor bipolar de junção. A gente pode estabelecer, né, que o JFET, a gente tem aqui uma tensão de funcionamento, de controle, que é essa VGS, enquanto no transistor bipolar de junção a gente tem uma corrente, que é a corrente de base. Aí eu tenho aqui uma relação entre a corrente do coletor e a corrente de base, que é simplesmente o beta, é uma relação linear que eu tenho, e enquanto que no JFET
essa relação entre a tensão do gate e a corrente do dreno é uma relação regida pela equação de Shockley, que é essa equação não linear de transferência desse lado do transistor, desse lado do gate, para esse lado do dreno. Ok, pessoal? Por enquanto é só.